meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em acupuntura e trabalho com a auriculoacupuntura há mais de 10 anos. Além disso, eu também sou anatomista, né? Trabalho com anatomia e sou professora universitária. E o tema da nossa live de hoje é dores na coluna e associação com a auriculoacupuntura. Como é que eu trato, né? Como é que eu vou trabalhar com uma queixa que é tão frequente? E eu vou falar da minha experiência profissional a nível de consultório, porque eu vejo muitas e muitas pessoas chegando pra gente com outras queixas, né? Chega lá no consultório, na prática clínica, seja no home care, e o paciente ele tem como queixa, digamos, ansiedade. A queixa dele é ansiedade. Mas quando a gente vai fazer a anamnese, fazer essa entrevista que a gente realiza bem detalhada, sempre tem, quando a gente pergunta, tem alguma dor na coluna? Né? E aí esse termo coluna não são todos os pacientes que entendem. Então é interessante que quando a gente pergunte, a gente mostre onde é a coluna, né? É o famoso espinhaço, algumas pessoas chamam, dor no espinhaço, dor nas costas, são sinônimos para dor na coluna. Essa coluna, do ponto de vista anatômico, né? Ela se divide em partes, em segmentos. Nós temos essa coluna na região do pescoço, que a gente chama de coluna cervical, que vai possuir aí no total de 7 vértebras, que são, de fato, as estruturas ósseas que vão compor essa coluna. Nós temos a região das costas, do dorso mesmo em si, que é a coluna que nós chamamos de torácica, que nós vamos ter 12 vértebras nesse segmento. Nós temos a região mais inferior da coluna, que alguns pessoas chamam de lumbago, né? Alguns mapas até tem, uns mapas antigos de aurículo, o nome lá, lumbago, que na verdade é a região da coluna lombar, que é composta por 5 vértebras lombares, e temos a região final, onde tem essa região do glúteo, onde tem uma prega, né? Essa divisão entre a nádega direita e a nádega esquerda, né? Que na verdade é onde se localiza o que a gente chama de cóccix e o sacro. O sacro aí é um osso só, o cóccix também é um osso só, porém o sacro ele vai possuir 5 vértebras que vão estar unidas, fundidas para formar apenas esse osso. E o cóccix tem variação anatômica. O que é variação anatômica? O meu cóccix não é igual ao seu cóccix, que não é igual ao cóccix da sua mãe, da sua avó. Então cada um tem o seu modelo de cóccix, tanto com relação à angulação, se é mais interno, mais externo, e também a rotação, se tem rotação ou não. Isso dependendo se é normal ou se não é normal, mas a variação anatômica se detém a estudar aquilo que é normal no paciente. Então é muito comum, é muito normal que existam pessoas que tenham um cóccix maior e outras que tenham um cóccix menor. O cóccix é, como muitos livros tratam, né? É na verdade uma estrutura vestigial, ou seja, a gente for analisar que nós somos uma versão aperfeiçoada dos macacos, que é a teoria de Darwin dizia isso, que nós viemos dessa evolução, né? Então, nós teríamos que ter uma cauda, essa cauda não existe mais, que não tem funcionalidade para isso, reduziu e se formou o cóccix. Esse cóccix, ele vai ter aí variação anatômica, onde pessoas vão ter 3 vértebras só no cóccix, mas tem pessoas que podem ter até 5 vértebras nesse cóccix. É o padrão mais comum? Não. O comum é de 3 a 4, mas tem pessoas que sim, tem um cóccix um pouco maior, que isso pode ser dificultador de algumas situações ou não. Pode estar tranquilo para o paciente. E aí essa coluna vertebral é muito comum quando a gente vai fazer a anamnese, que a gente vai perguntar, sua queixa é ansiedade, você quer trabalhar a ansiedade. Mas quando a gente pergunta coluna, o paciente ele diz, eu tenho dor na coluna, eu tenho tensão aqui, aí dói meu pescoço, já travou meu pescoço. Quem aqui nunca passou por uma situação de torcicolo, de acordar com o pescoço travado, né? Então isso é muito comum, é uma das queixas que mesmo que pode não estar tão frequente no seu atendimento, o paciente ele vai reclamar. E é interessante que sim, você tenha essa sensibilidade para escutar essa demanda do paciente e você vá atender ele e você, além de trabalhar a queixa dele, coloque lá um pontinho para trabalhar essa coluna. E aí a primeira coisa que eu quero falar para vocês, do ponto de vista da medicina ocidental, é uma estrutura óssea, que vai ter relação com ligamentos, terão músculos para dar sustentação a essa coluna, mas entenda que do ponto de vista da terapia holística, da medicina tradicional chinesa, de outras medicinas, a coluna nada mais é a representação do suporte da nossa vida. Ou seja,
Se você está com uma vida muito equilibrada, que você sabe quem você é, as suas relações familiares estão muito fortes, fortalecidas, muito equilibradas, então essa coluna pode ser que ela não reclame. Isso eu estou falando do ponto de vista emocional, né? Do ponto de vista mais interno. Mas se você está com algum problema familiar, se você está passando por algum conflito interno, se você está passando por alguma situação que desequilibre a sua vida, essa coluna sim pode estar sendo afetada, não por uma questão meramente estrutural, mas por uma questão aí emocional, uma questão de como está o equilíbrio da sua vida, tá certo? Do ponto de vista estrutural, sim, nós podemos ter aí afecções que vão atingir essa coluna, seja artrite, seja artrose, ou seja, eu posso ter o desgaste dessa coluna, eu posso ter essas vértebras que não devem se tocar, o osso ele não deve tocar com outro osso nessa questão da coluna, porque eu tenho um disco no meio aí que vai dar tipo um suporte, não vai dar tipo um suporte, mas ele vai ficar entre as vértebras e ele vai absorver o impacto do seu peso corporal que é sustentado por essa coluna. Esse disco impede que as vértebras se toquem uma na outra, mas nesse caso existem muitos pacientes que o disco desgasta, diminui, né, a altura dele e acaba que os ossos se tocam, formando os famosos bicos de papagaio, que a gente conhece como osteófitos, tá? Então observe que a coluna, ela sim pode ser afetada de forma estrutural, como ela pode sofrer influência do emocional, como também pode ter relação com vísceras. Às vezes você tem uma dor na coluna, mas não é porque a coluna está com problema, mas é porque eu posso ter algum problema nos meus rins. Pessoas que têm cálculo renal, elas podem ter dor na coluna. Aquela dor que vem da região das últimas costelas e vai em direção ao ventre inferiormente. Então essa dor ela pode se apresentar. Ah, mas como é que eu diferencio uma dor por conta de uma víscera, de um órgão, e como é que eu diferencio uma dor por uma questão estrutural? Aí tem que ser analisado, existe toda uma anamnese. Mas observe como é que está a sua urina. Você está tomando muita água? Quando vai ao banheiro, como é que está a cor dessa urina? Como está o volume dessa urina? Se eu estou tomando muita água e eu estou urinando pouco, ó, tem algum problema aí. Será que a alimentação está influenciando? Eu estou comendo muito sal, comidas muito salgadas que estão retendo esse líquido que eu estou ingerindo? E aí por conta disso eu também não estou urinando tanto. Na minha urina tem raios de sangue. A minha urina está muito amarelada. Então tudo isso é indício de se eu tenho problemas nesse sistema urinário ou não. Se meu rim está bem ou não está. Existem testes que são feitos para que a gente possa diferenciar se a dor realmente é na coluna ou se a dor realmente é nos rins. Mas não só os rins. Se a gente for analisar, na nossa cavidade na abdominal, no interior do nosso abdômen, existem vários órgãos. Então, se eu tiver algum problema nesses órgãos, sim, eu posso ter dor na coluna. Mas o mais frequente não é só a dor visceral que vai impactar na coluna. Mas eu posso ter a dor muscular, que aí sim é de todas a que ganha, campeã de ser mais frequente e afetar a coluna. Então, na grande maioria das vezes, os nossos pacientes têm dor na coluna por um desequilíbrio muscular. O músculo está sobrecarregado, o músculo está tenso, tem ponto de gatilho, tem ponto de tensão, que são aqueles pontos que a gente toca, aí tem como se fosse um nódulo naquele local, tem como se fosse um carocinho literalmente naquele local. Então é muito comum que o paciente ele tenha problemas musculares e aí afetem diretamente a nossa coluna, isso é super comum. Como também pode ser comum que o problema realmente seja na própria estrutura da coluna. Então pode ser um problema na vértebra, pode ser um problema inclusive no posicionamento dessa coluna. A coluna tem que ser retinha, mas tem pessoas que têm desvios laterais da coluna. Esse desvio lateral é o que a gente chama de escoliose. Então se o paciente ele tem escoliose, obviamente vai culminar com desequilíbrio também muscular. Porque um lado vai estar de um jeito e o outro lado vai estar do outro. Então tem a associação de um desvio por uma questão óssea nessa coluna e agora tem a relação com o músculo. Então isso também pode acontecer. Mas de longe, o campeão de dores na coluna, de causar essas dores na coluna, é o desequilíbrio muscular. E aí lógico que a auriculacupuntura
é uma técnica que é fantástica para melhorar a dor. Então, eu falei em dor, eu já coloco a aurícula. Porque a aurícula, ela zera a dor do paciente a partir da primeira sessão. Se você sabe como fazer, sabe como diagnosticar, sabe fazer uma boa anamnese, você tem como você chegar, olhar essa coluna e dizer: ok, vou zerar a dor dessa coluna. Por mais que eu não trate a causa, mas eu consigo fazer isso. Bom dia, todo mundo tá chegando. Bom dia, Bia. Feliz Natal. Então, é muito comum que a gente se foque só em analisar o local também que tá doendo. Então, eu olho para a coluna, o paciente, eu tenho dor aqui no pescoço. Aí, o que é que a gente, condicionado, faz? A gente vai e olha o pescoço do paciente. Só que entenda que onde o problema estoura, muitas vezes não é onde o problema começou. Então, se eu tenho um problema no pescoço, será que o problema está mesmo no pescoço? Ou será que o problema pode ser a dentição do paciente? Como assim dentição do paciente? Pois é, a arcada dentária, os dentes, como os dentes se posicionam, se eu tenho algum problema nessa articulação, que inclusive foi tema da live dessa semana também, que é a ATM, se eu tenho algum problema da ATM, se eu tenho algum desvio nessa minha mandíbula, quando ela abre, quando ela fecha, que a mandíbula é o nome desse osso daqui, então eu posso impactar, não só posso, como eu impacto questões de dores de cabeça que o paciente vai apresentar, como também o alinhamento, o desalinhamento da coluna vai acontecer por esse problema. Então é importante que a gente avalie o paciente como um todo. Observa o paciente como é que tá. Tem alguma dor nos dentes? Tem algum problema aqui? Dói quando abre e fecha a boca? Porque isso impacta na sua coluna. Bem como problemas na coluna podem impactar outras áreas do corpo. Então, se o problema é no pescoço, sim, eu vou diminuir a dor no pescoço. Mas bora buscar a causa. Talvez na primeira sessão você não consiga ir na causa, porque o paciente está com muita dor, por exemplo. E aí, lógico que eu vou tirar a dor do paciente, porque ninguém faz nada com dor. Então, a dor é prioridade. Mas depois que eu retiro a dor, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a causa. Então, olha a causa. Se o paciente ele chega lá, eu digo: qual é o seu nível de dor de 0 a 10? Sendo 0, nenhuma dor, e 10, muita dor. Quando eu faço essa pergunta e o paciente diz: eu tô com 10 de dor, e aí você olha pra ele e diz: meu Deus, ele não pode estar com 10 de dor, como é que ele tá se aguentando aqui? Primeiro, você julgou o paciente, só que a dor é algo subjetivo, então só ele pode dar nota pra dor dele, não cabe a gente fazer isso. Então, se ele disse que é dor 10, acabou-se. Então, eu vou chegar pra ele, vou analisar essa dor 10 dele e vou dizer: tá bom, o foco agora não é saber tudo sobre você, é tirar a sua dor. Então, você tira a dor do paciente primeiro. Depois de tirar a dor do paciente, vai continuando a entrevista enquanto ele tá lá, ó. Pergunta: o que mais dói? Como isso aconteceu? E aí você busca outros dados, mas zera a dor dele. Agora, se é um paciente que chega com dor 2, dor 3, é uma dor, querendo ou não, suportável. E aí, esse paciente ele tem mais tempo de conversa com você. Então busca a causa, procura saber. Lógico, quando a gente trabalha com medicina tradicional chinesa, a gente não vai identificar a doença, a gente identifica o doente. Então, como é que essa pessoa está? Como assim, professora? Bora lá. Cada região da coluna tem relação com o padrão emocional. Sabia disso? Pois é, eu até anotei várias coisas aqui para não esquecer, mas, por exemplo, se eu for trazer muito para a minha realidade de prática clínica, muitos dos pacientes que vêm com dor no pescoço, além da questão da estrutura, tá tudo ok, tá tudo bem, mas ela pode ter um problema emocional atrelado. Dores no pescoço pode ter relação com mágoas. Então o paciente não está sabendo trabalhar as mágoas dele, não consegue perdoar. E aí, isso é justificável quando ele faz diversos tratamentos e mesmo assim a dor no pescoço dele não desaparece. Faz raio-x, né? Faz aquele exame do raio-x. Olha, tá tudo correto. As vértebras estão certinhas, alinhadas, tudo certo. Olha a musculatura, tá tudo bem, né? Analisa tudo, faz uso de medicação para diminuir a dor não desaparece. Quando a gente vai olhar, o problema é emocional. O emocional do paciente impacta em tudo físico. Então pode ser uma questão de mágoa. Então pergunta: você tem alguma mágoa? Tem algum ressentimento? Tem alguma coisa que não conseguiu superar? E aí você vai ver. E aí qual a solução? A solução é perdoar.
Talvez trabalhar essa mágoa, ressignificar esse sofrimento que essa pessoa carrega. E aí, obviamente, dependendo da situação, eu sempre indico meus pacientes psicólogo, porque eu acho que todo mundo precisa de psicólogo, mas numa situação de uma severidade muito grande, a gente precisa mais do que nunca orientar esse paciente psicólogo para ele trabalhar esse fator emocional. Dores na região das costas, literalmente, né, do dorso, como muitas pessoas chamam, que é na região torácica, tem relação direta com responsabilidade em excesso. Então tem pessoas que têm dores muito fortes nessa região da escápula. Escápula, muitas pessoas conhecem como a pá das costas, né? Esse ossinho aqui das costas. Então nessa região de dentro da escápula, muitas pessoas têm dor. Uma dor forte, dor empontada. Pode ser ponto de tensão, pode ser ponto de gatilho, pode, mas muitas vezes pode ser uma questão também emocional. Então você trabalha todo o paciente, fez tudo, mesmo assim ele ainda tá, então começa a investigar o emocional dele, é fundamental. E dor nessa região tem relação direta à autorresponsabilidade em excesso. Então aquela pessoa literalmente que bota o peso nas costas e carrega. Acha que tudo ela dá conta, que tudo ela tem que dar conta, mas às vezes o problema não é dela. Uma coisa é ajudar, outra coisa é carregar. Então ela precisa saber o limite dela. Ela precisa saber até que ponto ela sim vai interferir e até que ponto ela não deve interferir. Então, por conta disso, a gente precisa trabalhar nessa pessoa a questão de responsabilidade, como ela lida, quanto ela exige dela mesma, tá? Tudo isso impacta nessa região do dorso. E lógico aqui que a gente precisa entender também é que tem pessoas que sofrem por solidão. Tem pessoas que não sabem viver sozinhas, que sofrem, a solidão é algo torturante, elas têm muito medo de ficar sozinha na vida. Então essas pessoas também podem ter dor na coluna. Pois é. O medo da solidão, o não trabalhar o que é a solidão e o que é solitude, porque tem diferença de uma coisa e outra, pode sim gerar dor na região torácica, dor nessa região das costas, tá certo? E na região lombar, é muito comum, muitos pacientes têm dor na região lombar, que é esse finalzinho aqui da coluna, e aí próximo ao quadril, que é uma região que do fator emocional tem relação com relacionamentos. Então se você tem um relacionamento aí conflituoso com seu esposo, com sua esposa, pode afetar essa região da lombar, até com seus pais. Porque nessa região da lombar, na região mais inferior, nós temos a genitália, e essa região genitália tem um chakra, tá? Esse chakra, que é um local energético de circulação energética em grande volume, que é o chakra básico, que tem a ver com a sua parte financeira, que tem a ver com sua estabilidade familiar, tem a ver com seus relacionamentos. Então, dor na região lombar pode significar isso. Lógico que isso não é um padrão, tá? Não significa só isso. Eu tô dizendo que é mais comum, porque para isso teria que ser uma aula de horas e horas. A gente sabe que lives são mais curtas, o tempo é mais reduzido. Mas saiba que a gente tem que avaliar emocional, mas a gente não pode chegar e dizer, é por conta disso, você tá com problema emocional. Não é isso, a gente precisa dialogar com o paciente. Mas você já precisa ter em mente que sim, o fator emocional pode alterar essa coluna, pode gerar dor. Por isso que alguns pacientes têm um problema, tá com dor na coluna, resolveu o problema, desaparece a dor. Ele diz, mas eu não fiz nada, desapareceu a dor. Lógico, o seu corpo fala. Mais de 80% da nossa linguagem ela é não verbal, ou seja, o posicionamento do nosso corpo, a interação dele no meio tem relação com isso. Então, lógico, seu corpo fala. Então, se o seu corpo tem dor, essa dor significa tem alguma coisa aí. Analisa. Essa dor pode ser porque você teve uma queda quando você era criança, e aí você passou esse tempo todinho lá, ó, sem sentir nada e agora começou a sentir, como também pode ser um problema emocional. Então, as dores, elas são muito generalistas e a gente precisa saber a causa, precisa ser específico. E é o que determina a especificidade para eu saber o que para aquela pessoa funciona e para aquela outra não funciona, para eu saber o que é o problema do meu paciente de fato, de forma individualizada, humanizada, eu preciso dialogar com ele. Não tem como eu atender o paciente, olhar para a cara dele, abaixar o olho e não querer mais saber dele. Tá com dor na coluna, ok. Vem cá, vou pegar a sua orelha, colocar aqui, ó, os pontinhos na área da coluna lombar e pronto, partir e vá para casa. Certo, ele pode até melhorar. E ele vai melhorar porque a aurícula é fantástica e realmente melhora. Mas saiba que na hora que ele tirar as sementes, como não foi tratado da causa, ele volta a ter dor.
Por quê? Porque você não tratou de fato. Você chegou e você foi sintomatológico. Você foi o que eu costumo chamar mero agulhador. Você não entendeu o processo que envolve o diagnóstico da auriculoacupuntura, da auriculoterapia. Se você trabalha com auriculoterapia, você precisa entender esse universo. Dor na coluna, se for muscular ou óssea, tem a ver com várias coisas. Por exemplo, vamos trazer para a realidade da medicina tradicional chinesa. Se meu paciente ele tem uma dor na coluna, e essa coluna é a estrutura óssea, que é sustentada por músculos, por ligamentos, eu preciso identificar se a dor dele é muscular, ela é óssea, se a dor dele é porque ele tem um problema em algum órgão, se é visceral, se a dor dele é porque ele tem uma hérnia de disco, tudo isso é dado. Se eu identifico que o problema é ósseo, olha, na medicina tradicional chinesa existe um elemento que tem relação com os ossos, que é o elemento água. O elemento água, ele é regido por um órgão e uma víscera. A víscera em questão é a bexiga, o órgão é o rim. Então o rim pode estar alterado e gerar dor na coluna. Veja que coisa, a medicina tradicional chinesa já sabia disso há muito tempo. Mas o rim que eu tô falando aqui é o rim físico. Então se eu tiver um problema no rim, pode gerar dor, a gente já falou sobre isso. Mas entenda que o rim também tem um fator emocional. Esse órgão também está envolvido com uma emoção que pode afetar ele, que essa emoção é o medo. Paciente que tem muito medo, ele pode ter dor na coluna. Então se eu estou com muito medo de alguma coisa, de eu me jogar e fazer alguma coisa diferente no meu trabalho, na minha vida, nas minhas relações, eu vou agora sair da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto dá o quê? Insegurança, dá medo. Insegurança e medo tem a ver com o elemento água, tem a ver com os rins. Então, olha, o rim do meu paciente pode estar afetado, tá? Bem como a bexiga. E olha que engraçado. A auriculoacupuntura é um dos microsistemas de acupuntura que a gente pode utilizar. Mas na acupuntura sistêmica, que é a acupuntura que é feita no corpo todo e que faz associação com o aurículo, se eu trabalho ponto de bexiga na minha aurículo, eu estou trabalhando coluna também no meu paciente. Como assim, professora? Observe, entenda uma coisa. Do lado da coluna, bem do lado, de um lado e do outro, nós temos a passagem de um canal energético, que é o canal da bexiga. É o meridiano da bexiga. Então, se eu trabalho bexiga, eu vou trabalhar esse fluxo energético ao redor da coluna e eu posso melhorar a dor do meu paciente. Como é que eu sei que o problema é bexiga ou é rim? Se eu vou adotar esses pontos no meu pavilhão auricular. Bora lá entender uma coisa. Pega o palpador. Não tem um palpador na área, no momento que eu fazer aurículo. Sei lá, teve uma pessoa do meu trabalho que tá lá morrendo de dor e eu quero ajudar essa pessoa a melhorar essa dor dela. Então como é que eu posso fazer? Eu não tenho agulha, eu não tenho semente, mas eu sou auriculoacupuntura, eu quero fazer. O que eu faço? Eu pego uma caneta, né? Eu costumo utilizar caneta quando não tem outro recurso. Meus alunos sabem quantas e quantas vezes eu já socorri eles em situações emergenciais, situações que eles não estavam conseguindo se concentrar na aula, com cólica menstrual, com dor de cabeça, dor na coluna. Eu peguei o quê? Eu peguei uma caneta com uma ponta grossa, tá? Não é uma ponta fina. Eu fui lá no ponto de aurículo, estimulei, durante um tempinho ele zerou, professor, não tem mais nenhuma dor, e o aluno começa a se concentrar novamente. Então isso pode acontecer, tá? Mas entenda, como é que eu vou saber se o correto é bexiga ou rim? Como é que eu vou saber quais são os melhores pontos do meu paciente? Não é só entender o funcionamento, eu tenho que palpar, tenho que tocar. Eu desenvolvi uma habilidade, depois de tanto tempo, né, de trabalhar com aurículo, uma habilidade tão grande que eu chego, ó, e eu palpo, tocando, só tocando na orelha do paciente, eu já sei que ele tem uma alteração ou não naquele ponto. Os pacientes ficam besta, aí eles dizem, você é bruxa, só pode ser. Mas isso é o que? Isso é técnica, a gente desenvolve isso, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você tá lá, se você é auriculoacupunturista, auriculoterapeuta, no seu consultório, no home care, não sei onde você atende, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu instrumento, que é o palpador, quem não tem na hora, pode ser uma caneta com a ponta grossa para não lesionar o pavilhão auricular, e você vai apertar ponto de bexiga e ponto de rim. E você aperta e vê a expressão facial do paciente, observa se ele fez cara feia, se ele realmente sentiu dor, se ele puxou a orelha, distanciou-se de você, tá, a dor é um pouquinho mais forte. Observa qual ponto dói mais. Se ambos dói, então
Coloca semente, agulha, não sei qual estímulo você vai utilizar, mas trata esses 2 pontos na aurícula. Ah, mas se o problema é muscular, se o problema é tendíneo, tem problema no tendão, tem problema no músculo, eu posso utilizar outros pontos? Sim, na medicina tradicional chinesa nós temos 2 elementos que trabalham músculo e tendão, que são elemento madeira e elemento terra. Ou seja, pessoas que têm problema no fígado podem ter problemas de dores na coluna. Exemplo disso, quem aqui já não passou por uma raiva muito grande? Uma raiva muito, muito grande, muito intensa, que você se tremeu todinho, você não conseguia se controlar, você se tremia, você queria matar aquela pessoa de tanta raiva, você estava cego de raiva, literalmente. E depois de você passar por esse processo, você ficou com tensionamento, ou seja, você ficou com aquela área dolorida, ficou com alguma área no corpo, principalmente a coluna, com dor. Seja aqui no trapézio, que é o nome desse músculo, dessa região, seja no pescoço, seja nas costas. Comece a observar seu corpo, ele fala. Observe se depois de uma raiva você não tem uma dor. Tem pessoas, inclusive, que tem tanta raiva que elas prendem um dente e no outro dia tá com isso tudinho aqui dolorido. Por quê? Porque a raiva tem a ver com o elemento madeira, que afeta o fígado, e o fígado tem relação diretamente com a parte muscular, tem a ver com tendões, tá? Então vai sobrecarregar. Então, numa situação dessa, que eu tenho uma dor na coluna, seja na cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix, o que seja, qual o segmento que seja, e você, quando vai perguntar, o paciente diz, olha, eu comecei a ter essa dor depois de uma raiva, ou muitas vezes, o que é mais comum, o paciente ele nem correlaciona sentimentos com dor na coluna. Aí você vai e pergunta, essa sua dor na coluna começou essa semana, certo? Mas você passou por algum estresse grande, por uma raiva muito grande? Ele diz, passei. Tive uma raiva na segunda-feira. E sua dor começou quando? Na terça. Ou na segunda à noite. Aí você diz, olha, a causa foi a raiva. Bora trabalhar essa raiva, tá? Então coloca ponto de fígado. Coloca ponto de vesícula biliar. Às vezes tem pessoas que têm dor na coluna porque elas estão indecisas com alguma coisa. Tem que tomar uma decisão importante na vida dela. Não sabe o que tomar de decisão, fica com dor na coluna. Aí eu vou lá no ponto quê? De vesícula biliar, coloco o paciente, zero a dor, ele diz, meu Deus, melhorei. Inclusive, ele vai ter condição melhor agora, energética, porque a energia está fluindo melhor, dele decidir o que ele tem que decidir. Aí ele chega na outra sessão, olha, passou a dor e eu consegui tomar a decisão que há muito tempo eu estava empacado, não conseguia enxergar qual era melhor. Ou pessoas que são preocupadas em excesso. Você tem preocupação em excesso, você sobrecarrega seu estômago, seu baço. Então, de antemão, se você tem problemas intestinais, se você tem problemas estomacais em específico, ou seja, tem uma digestão muito lenta, é aquela pessoa que fica muito presa no passado, fica remoendo. Igual, sabe uma vaquinha, tá lá comendo, fica lá remoendo, né? Demora séculos tentando digerir uma situação. Pois é, você pode afetar a sua coluna por conta disso, ok? Então, pessoas que ficam muito presas ao passado, pessoas que ficam muito presas ao futuro, tem muitos pensamentos, fica pensando, não adianta só pensar, tem que agir. Fica pensando, acaba sim sobrecarregando a coluna. Então pode ter dor na coluna. E aí nesse caso o ponto correto não seria fígado e vesícula, muito menos rins e bexiga. Mas o ponto correto seria o quê? Trabalhar o baço, o pâncreas. Para algumas literaturas não tem o pâncreas, só tem o baço. Mas trabalhar o baço e trabalhar o estômago desse paciente. E aí pergunta, depois que você come, sente pesado, sente empachado, pensa demais, né? Observa isso, observa, analisa, tá? E aí você vai lá no ponto de baço, pontua o ponto, ou seja, antes de pontuar, melhor do que pontuar, palpa o ponto, toquei, o paciente, ele, meu Deus, tá doendo demais, então ele tá alterado. E aí eu trabalhei o quê? Em cima da causa, tá? Bia perguntou aqui, a acupuntura pode ser feita em crianças? Bia, a acupuntura não tem faixa etária e não tem gênero, tá bom? Então, se você é adulto, se você é criança, se você é idoso, sim, você não só pode, como deve fazer a acupuntura. A acupuntura é pro resto da vida. A auriculoacupuntura é pro resto da vida. Eu me trato com a auriculoacupuntura toda semana.
Eu faço protocolos de acupuntura quase toda semana. Inclusive, eu me trato com a acupuntura. Então, se eu acabei de comer um alimento que não me fez bem, eu vou ficar lá parada esperando, né, que o meu organismo resolva sozinho. Eu ajudo ele. Então, eu vou lá e coloco pontos de acupuntura em mim. Inclusive, eu já postei stories, eu amanhecendo já com a acupuntura antes de ir trabalhar. Então, a acupuntura ela deve ser feita para regular o indivíduo em diversas situações. Tá? Eu tenho pacientes que estão tão bem regulados que eles dizem, olha, eu me sinto muito bem, então a gente não faz acupuntura toda semana, faz a cada 15 dias. Uma vez ao mês, dependendo, tá? Mas o efeito ele é fantástico. Agora você tem que saber ler o paciente também. Bora descobrir a causa. Então bora ver, a dor na coluna tem a ver com o fator emocional? Tem, bora descobrir qual é o fator emocional. Tá? Paciente que está muito ansioso pode ter dor na coluna também. Então, dor na coluna é algo generalista que para você precisa agora identificar onde está o problema. Onde é que tem o problema do meu paciente, tá certo? Então, qual é o fator emocional? Bora pesquisar. O músculo, o corpo, ele está relacionado, ele é regido pelo emocional. Se você está feliz, o seu corpo se porta de um jeito, seu olho, ele brilha, você ri. Se você está triste, seu corpo se comporta de outro jeito. Observa a postura do paciente, né? A postura, a posição dele interfere em muita coisa. Inclusive tem livros hoje que já são publicados que falam, né, sobre isso, sobre a relação da dor corporal com o lado emocional. E para cada parte do corpo tem uma relação direta. Eu trouxe para vocês também que dores no cóccix, o que é o cóccix? Essa região aí perto de glúteo, do bumbum, dores no cóccix tem a ver com preocupação. Olha... Então, além de eu diagnosticar o emocional do paciente, eu posso diagnosticar esse paciente baseado no segmento onde está doendo da coluna dele. E aí, aproveitando a pergunta de Bia, associando, né? Crianças, imagine, o bebê acabou de nascer, recém-nascido. Você tem que entender uma coisa, esse recém-nascido ele já pode vir com uma alteração estrutural também na coluna dele. Tá? Por isso que a gente indica muitas vezes que o paciente ele vá para um osteopata. Crianças deveriam já ir para um osteopata desde cedo. Já deveriam fazer a auriculoacupuntura desde cedo. Tá? Então a gente não precisa trabalhar com a auriculoacupuntura de forma exclusiva. Quando a gente faz parcerias com outros profissionais, a gente consegue inclusive ter um resultado mais rápido e você acaba divulgando o seu trabalho enquanto auriculoacupunturista. Porque se você tem uma parceria que realmente funciona, ou seja, que existe uma reciprocidade aí, que não envolve só uma questão de, não, só eu mando pro outro terapeuta, pro outro profissional da área de saúde, mas se existe uma troca, uma reciprocidade, acaba que os pacientes do seu outro profissional acabam conhecendo você, seu trabalho, e os que são seu acabam conhecendo o trabalho do outro profissional, e acaba que todo mundo ganha, porque esse paciente ele não vai ser avaliado só o emocional, só o físico, só o mental, do ponto de vista da aurícula, ele acaba sendo avaliado em outros aspectos. O ser humano ele é muito complexo. Eu olhar só para o físico dele é uma visão muito resumida, muito pobrinha de enxergar esse paciente. Então analise o teu paciente. Olha no olho dele. Eu não entendo porque as pessoas não olham nos olhos uma das outras. Eu tenho um paciente que eu olho no olho dele e ele tem medo de olhar para mim. Ele diz, meu Deus, a senhora olha tão profundo que eu tenho medo de olhar para você. E aí tem pacientes que inclusive desviam o olhar. Eu olho para ele e desvio assim o olhar. Isso quer dizer o quê? Ele está me escondendo alguma coisa muitas vezes. Alguma coisa que ele não quer assumir, que ele não quer aceitar. E aí quando o paciente ele tem problema de aceitação, ele pode ter problemas na coluna. Por quê? Porque a questão de eu aceitar as coisas como são tem a ver da forma como eu vou digerir aquela situação. Então, se algo é me imposto, é dito, olha, você tem que trabalhar a partir de agora assim nessa empresa. E você não concorda, porque você tem outra visão, e você diz, não, eu não concordo, tem que ser assim desse jeito. Ah, mas você é funcionário, você tem que trabalhar desse jeito. Né? Então você ressignifica esse processo, ou esse trabalho vai começar a fazer mal a você, porque você não está conseguindo digerir aquela situação. Quem não consegue digerir, a tendência é que se a gente vai comer alguma coisa, a gente não consegue engolir essa coisa volta, não volta? Então vai retornar em forma de azia, vai retornar em forma de refluxo,
vai retornar em forma de dor na coluna. Tá certo? Por quê? Porque esse retorno do alimento, ou seja, a não digestão correta, tem a ver com o estômago, tem a ver com o baço, tem a ver com o elemento terra. E o elemento terra tem a ver com a parte de carnes do nosso corpo também. Tem a ver também com a parte muscular. Então, talvez a dor muscular na coluna tenha a ver com isso. E aí, tem várias opções que esse paciente vai ter que tomar. Ele tem que tomar alguma decisão para melhorar essa condição dele. Mas imagina se eu avalio só o lado físico. Aí eu vou e coloco ponto de analgesia para diminuir a dor. Vou e coloco ponto de tálamo para diminuir a dor. Vou e coloco ponto da área, por exemplo. Se a dor é na região do dorso, da torácica, eu vou e coloco aqui na torácica, certo? Ele melhora durante a sessão, sai zerado de dor. Mas quando ele tirar a agulha, quando ele tirar o estímulo, quando ele tirar a semente, o que seja que você colocou, ele vai voltar a ter a dor. Porque você não trabalhou a causa, tá? É igual a gente na fisioterapia. Na fisioterapia nós temos um aparelho que a gente usa muito, que os pacientes são viciados, que é o TENS, que dá um choquinho no paciente para diminuir a dor. E tem paciente que é viciado no TENS. Mas quando você retira o TENS, depois de um tempo, dependendo se você não trabalhou a causa, trabalhou com o paciente, tinha que trabalhar, a dor volta. Então você pode fazer esse paliativo tanto com o TENS da fisioterapia, como também você consegue fazer esse paliativo utilizando a auriculacupuntura, só pontos que são sintomatológicos no paciente. Você não está tratando ele, você está sendo um mero agulhador. E aí para você tratar, você precisa entender ele como um todo. Gleice colocou, tenho muita dor na parte lombar e cox, e me identifiquei com muita coisa, não sabia dessas relações. Pois é, Gleice, porque na verdade... Você entender essa relação envolve muitas vezes até para o próprio profissional sair da sua zona de conforto, de não avaliar apenas o segmento. Mas entender o paciente como um todo. Entender o paciente como um todo dá trabalho. Entender o paciente como um todo, você não consegue fazer isso em 30 minutos de conversa. Você demanda mais tempo, 1 hora e meia, tá? Então é importante que você dialogue, observe a posição desse paciente. Se ele chega para ser tratado com você e ele tá o tempo todo aqui com o braço cruzado, ele tá ali para ser tratado, mas o braço cruzado quer dizer, eu não estou aberto para dizer tudo, eu só quero melhorar a minha dor. Então analisa. Você tem que ter alguma estratégia para desarmar esse seu paciente e ele dessa forma confiar em você, e a partir dessa confiança você ir dialogando com ele. Na verdade, quando você já dialoga dizendo, olha, eu subtendo que o senhor está assim, então a forma como eu vou dialogar de paciente para paciente muda mediante a postura dele. Ou vocês acham que eu tenho a mesma abordagem com todos os pacientes? Se eu tiver a mesma abordagem com todos os pacientes, eu não tenho resultado do mesmo jeito. Porque se eu tenho um paciente que é mais introspectivo e ele não gosta de falar, a minha abordagem é outra. Já se eu tenho um paciente que é super falante, a minha abordagem é totalmente outra. Se eu tenho um paciente que ele está totalmente fechado, ele nem acredita no que eu faço, mas ele já passou por tudo no mundo e ele não teve resultado. E ele sabe que eu dou resultado e por isso que ele veio, esse paciente ele não está totalmente aberto para a técnica, para auriculacupuntura. Então eu tenho que dar confiança, segurança, para que dessa forma ele veja, não, ela confio nela, vou me deixar tratar por ela. Então o paciente que não tem confiança no seu trabalho é um paciente que não vai ter o resultado satisfatório como você espera. Você pode rodar, você pode fazer tudo o que você quiser, tentar convencer ele, mas se ele não está também disposto a escutar você, interagir com você, entender você, a realmente se comprometer, essa é a palavra, ele tem que se comprometer com o tratamento que ele está, de fato, assumindo. Então, trabalhar com auriculacupuntura, para muitas pessoas, parece magia, parece algo assim, obscuro, místico, mas não tem nada a ver. Não é porque eu estou falando de trabalhar com energia que é místico. Lógico que existe a questão do instinto, né? Você, enquanto terapeuta, com o passar do tempo, começa a adquirir habilidades e instintos que falam por si só, muitas vezes, junto com a técnica. Mas se eu não tenho uma técnica de base, não tem instinto que salve. Então, eu não tenho a técnica, eu não sei como trabalhar com o paciente. Não vai aparecer do nada uma voz no meu ouvido dizendo, coloque tal ponto. Isso não vai acontecer.
instinto por instinto, tem que analisar isso aí, tá? Então tem que saber a técnica. E aí a auriculacupuntura muitas vezes é colocada, hoje em dia nem tanto, porque muitas pessoas já fazem. Graças a Deus as pessoas estão começando a ver o resultado e aí elas começam a observar. Por mais que elas não entendam, elas dizem, não, é uma sementinha que bota na orelha e melhora a dor no corpo, porque aqui tem a representação do corpo todo. Isso já é uma evolução muito grande. Há 10 anos atrás, no município, quando eu me formei, não tinha curso aqui de auriculacupuntura. Isso não existia. Quando eu começava a trabalhar, as pessoas olhavam e diziam, isso funciona? E aí quando ela viu uma pessoa próxima que tinha a dor diminuída, que melhorou, aí ela acreditava, ela dizia, não, então vou fazer. Mas também de antemão, qualquer coisa que surgisse no corpo dela, já dizia que era culpa da aurícula. E nem sempre, não tem a ver, né? Se a gente for analisar, existe todo um complexo, a alimentação do paciente, hábitos saudáveis do paciente, se ele faz aurícula ou não, se ele toma medicação. Então muita coisa influencia na resposta do corpo do indivíduo. Mas entenda que não é porque você não acredita em energia, porque você não vê energia, que a energia não existe. Você não vê o vento, mas você sente o vento e sabe que ele existe, não é? Muitas coisas você não vê, mas existem. Então a energia, dependendo, inclusive na China, existem técnicas onde eles conseguem sim desenvolver essa questão de observar a energia. Veja como a coisa já anda, né? Já é antigo, isso não é novo. Então, entender esse complexo da auriculacupuntura é entender sim que a técnica funciona, que você tem que saber da técnica, que você tem que buscar sempre a causa do seu paciente e entender que sim, a auriculacupuntura é fantástica para dor na coluna. Ela é fantástica de modo tal que o paciente ele se trata com a auriculacupuntura e o resultado é a longo prazo, sabe? A curto prazo, a médio prazo, a todos os prazos você consegue ver resultado nesse paciente. Só precisa saber qual é o melhor protocolo, qual a melhor forma. Bia colocou, todo tratamento tem que ter comprometimento do paciente. É como se o médico passasse o remédio para tomar 5 dias e a pessoa só tomasse por 2 e quisesse melhorar. Pois é. E ainda tem a situação também, Bia, de você passar, né? Olha, faça, porque geralmente quando eu atendo, eu não utilizo, além da aurícula, eu utilizo orientações que eu dou ao paciente, até de como ele estimular essas sementes. Então, se eu dou a orientação, eu faço todo o meu processo, mas o paciente não está comprometido e ele não vai e faz o que eu estou dizendo, então é só 50% da minha parte. Cadê os 50% dele? Então, o comprometimento do paciente não é só de ir para a sessão. Muitos pacientes dizem, só vou para a sessão e está tudo certo. Não é. O comprometimento é mais ainda fora da sessão. Então, se eu digo, olha, você vai ficar com a semente, sei lá, 5 dias... e ele passa 2 e tira, não porque estava incomodando, mas porque ele olhou assim, não, tá bom, vou tirar. Então, cadê o comprometimento desse paciente? Como é que ele quer melhorar? Então, se eu passo alguma coisa para esse paciente, ele faz apenas 1 dia, mas ele tem que fazer 5, então ele não está fazendo a parte dele, cadê os 50% dele? E a gente, enquanto terapeuta, tem que deixar isso muito claro na sessão da gente. Você precisa fazer os seus 50%. No meu 50%, eu dou 100%. E o paciente, no 50% dele, ele está dando 100% dele, ele está dando 20%. Então, a gente também, enquanto terapeuta, tem que entender que para dar resultado tem que ter comprometimento. Tá? Tudo na vida envolve uma coisa chamada comprometimento. Inclusive, eu estar aqui com vocês hoje, em véspera de Natal, fazendo essa live, é comprometimento. Tá?